aí, sexto ano, tudo beleza? Vamos continuar? Abram aí o livro na página 21. A gente vai falar um pouco sobre medicamentos e ação no sistema nervoso. Bom, gente, o medicamento é um produto elaborado por uma farmácia, de manipulação, ou uma indústria farmacêutica, um laboratório, com a finalidade, meu objetivo é prevenir ou curar alguma doença, ou às vezes aliviar um sintoma, uma sensação de desconforto, bem-estar. Por isso que eles são considerados drogas lícitas, tá? Porque passaram por várias etapas de desenvolvimento, de teste, até seu uso, sua comercialização. Tanto é que a farmácia recebe o nome de drogaria, tá bom? Alguns medicamentos que a gente toma, eles alteram o sistema nervoso, como por exemplo, o sintoma de sensação de dor, né? Às vezes uma questão de, vamos supor, uma dor muscular, né? Uma insônia, uma sonolência, enfim. O consumo de medicamentos, por isso, a gente tem que tomar a dose certinha que é prescrita para o médico, de acordo com o nosso peso, a nossa idade, senão pode causar prejuízos até dependência ou intoxicação, que acontece muito quando a pessoa se automedica, ou seja, ela toma um remédio sem orientação de um médico, ela vai na farmácia e compra, ou um amigo, eu tenho esse remédio aqui, precisa de receita médica, mas eu te dou, toma. E isso pode causar um sério problema de saúde no organismo, tá bom? Cuidado para não confundir medicamento com remédio. O medicamento é um produto elaborado para prevenir ou curar doença. Já remédio tem uma finalidade mais ampla de aliviar um sintoma, um desconforto. Então, desde um chazinho, aquele chá de boldo, aquele chá de quebra-pedra, um banho morno, uma massagem, isso pode ser incluído como um remédio, tá bom? Ações para poder aliviar um sintoma, aliviar uma febre, tipo uma compressa, né? Lembrando, gente, que a gente não deve cuidar da saúde só quando a gente está doente. É o que a gente chama até de medicina preventiva. O ideal é a gente estar sempre indo no médico para verificar se a gente pode desenvolver alguma doença, se está no início, se a gente tem alguma alergia, se a gente tem algum problema que dê uma contraindicação, se a gente está com colesterol alto, enfim. A gente tem que estar sempre buscando cuidar da nossa saúde antes de ficar doente. E para a gente facilitar na hora de comercializar os medicamentos, evitar o uso descontrolado, eles são classificados. Vocês podem até olhar aí na casa de vocês os remédios com as tarjas. Quando não tem tarja nenhuma, ele não traz risco à saúde. Geralmente é um remédio para dor de cabeça, resfriado, má digestão, não precisa de receita. Quando ele já tem essa tarjinha amarela aqui, ou esse G, ele é um genérico. Quer dizer o quê? A mesma fórmula, só que não, né, você não vê o laboratório que fez, assim, vamos supor. A gente tem a dipirona, que é o genérico, mas aí entra o Buscopan, entra a Troveran, enfim, são marcas, né? O genérico ele não tem marca, mas a fórmula é exatamente a mesma, é só para se tornar acessível à população. Já os de tarja vermelha, eles precisam de receita médica que, dependendo, pode ficar com farmacêutico ou não. O efeito é mais lento, ele deve ser interrompido assim que o paciente se recuperar, tá bom? E os de tarja preta são os mais pesados, que precisam de prescrição médica e a receita não pode ficar com o paciente, tá bom? Podem causar danos no sistema nervoso central, não pode usar por muito tempo, porque pode causar dependência, e se utilizado em doses erradas, ele pode inclusive causar a morte, tá bom? A gente também tem outros problemas ao meio ambiente, relacionados ao meio ambiente, com o consumo de medicamentos. Tá? Por quê? Às vezes descarte incorreto, né? Esses medicamentos contêm substâncias químicas que podem contaminar a água subterrânea, o solo e entrar na cadeia alimentar. Às vezes o consumo excessivo de medicamentos são eliminados na urina e nas fezes, que se esse esgoto não for tratado vai contaminar a água, tá bom? E dificilmente vai sair numa estação de tratamento. Além disso, o uso intensivo de medicamentos não só pelas pessoas, mas o uso veterinário também. Por isso que é importante a gente ficar atento. Algumas farmácias recolhem remédios vencidos, fora da validade, e evitar o excesso de medicamentos, né, gente? E a gente tem as substâncias psicoativas que a gente chama de droga, né? Droga é um termo mais comum, mais popular, que na verdade se refere a substâncias psicoativas que confundem o funcionamento do cérebro, provocando mudanças no organismo. Então, entra bebida alcoólica, cigarro, maconha, crack, enfim. Tá? Algumas drogas são permitidas, como a bebida alcoólica e o cigarro, apenas para maiores de 18 anos, tá bom?
O problema é que todas as drogas em geral podem causar dependência química, ou seja, o corpo vai se acostumando e vai sentindo uma necessidade de ingerir doses maiores da substância ou até de procurar novas substâncias, tá? E elas são classificadas em três tipos: as estimulantes, que causam uma estimulação intensa das regiões do cérebro, de euforia, causa insônia, hiperatividade, é o caso da cocaína, do cigarro, de alguns medicamentos para tratar a obesidade. Cafeína, claro que não, a cafeína do café não chega a ser tão forte assim como uma lata de energético, por exemplo. As depressoras, ao contrário, elas inibem ou retardam a atividade cerebral. Então a pessoa fica lenta, se sente mais tranquila, desinibida, né? É o caso das bebidas alcoólicas, só que afetam no equilíbrio. Então as pessoas não podem de maneira nenhuma dirigir, que a gente acabou de ver, né? Que afeta o funcionamento do organismo, né? O funcionamento do cérebro e tudo mais. E a gente tem as perturbadoras que alteram o sistema nervoso central, causa fenômenos psíquicos anormais. A pessoa tem alucinação, delírio, ilusão, pesadelos acordada, tá bom? E como, por exemplo, a maconha, tá bom? O LSD, tá? E o problema é que quanto maior a dependência, maior o uso, mais difícil a pessoa consegue ficar sem utilizar essa droga, a ponto de chegar, se ela ficar sem tomar ou ingerir essa droga, ela passa a sentir dor, febre, calafrio, insônia, tá? Que a gente chama de abstinência. Por isso que as pessoas chegam até mesmo a, vender tudo que tem, perde dinheiro por conta da dependência química, tá? Por isso que a gente tem que ficar ligado, tá atento aos problemas psicológicos das pessoas, às vezes são escolhas ruins, mais influências, conversar com a família, tá sempre bem informado, beleza? Então vamos aos exercícios.